Olá, meus florindos, florindas e afins. Tô sumida, mas eu sempre volto. Hoje eu vim aqui falar sobre o filme que tá passando no cinema. Em português, o nome é Isso Acaba Aqui. Em inglês, This is Finished with Us. Eu vi aqui na Austrália, no cinema. É um filme que já vou avisar para você que tá aí no vídeo, hoje é spoiler, tá bom? Você que não assistiu o filme, que não quer ouvir a minha conclusão do que eu achei, a minha opinião, né? Você já sai desse vídeo porque vai ser spoiler, porque eu vou falar o que aconteceu para poder tentar passar a mensagem para vocês. Eu vou ter que contar as situações do filme. Então, tem spoiler, sim. Você que já assistiu o filme e quer compartilhar a opinião comigo e quer poder dar a sua opinião e ver se você concorda, discorda ou discutir, fica no vídeo, né? Fica aqui comigo e me dá a sua opinião do que você acha. Vamos começar então, já que todo mundo já sabe que vai ter spoiler e que eu vou falar sobre. Depois eu não quero ver vocês falando aí que eu contei o filme, porque eu vou contar mesmo, já estou avisando, tá? Essa é a minha reflexão sobre o filme, né? Todo mundo sabe que eu tenho um podcast inspirado para mulheres e assuntos femininos. Então, o filme, ele é sobre violência doméstica. E assim, quem viu as entrevistas que eu já fiz nos podcasts de amigos queridos, como o meu amigo do Podbe, o João, eu vou até deixar o link na entrevista. Quem sabe e tem interesse e conhece a minha história, sabe que o Pode Florir foi inspirado para falar assuntos femininos, mas também porque eu sofri violência doméstica psicológica num casamento, num relacionamento que eu tive aqui na Austrália. E isso não faz de mim uma vítima hoje, pelo contrário, hoje eu sou uma pessoa estudiosa de comportamentos, principalmente femininos, né? Eu pude me entender, me perdoar, eu pude aceitar e eu pude refletir sobre o que aconteceu comigo, a minha situação, por que eu me envolvi naquilo, o que aconteceu, como eu fui buscar ajuda e como eu saí dessa situação. Então, sendo brasileira, né, sendo educada dentro de uma família não tão conservadora, mas ao mesmo tempo a nossa cultura é conservadora. E eu queria saber, ao mesmo tempo que eu fui uma mulher muito independente, sempre dona de mim, viajei sozinha, vim pra Austrália sozinha, sem falar inglês, consegui emprego, estudar, como que eu fui cair na armadilha de me casar com uma pessoa que fizesse com que eu sofresse a tal da violência doméstica, que muita gente não entende todo o contexto do que isso significa, não é? Quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa em porrada. Ah, ela apanhava do marido. Nossa, coitada, né? Devia apanhar pra caramba. Outras pessoas pensam, mas mereceu, né? Porque se ela continuou com a pessoa e sofre violência doméstica, é porque ela apanha e gosta. Então, assim, quem não tá no contexto disso, julga e justifica coisas, assim, que não tem cabimento, né? Só quem vive, só quem consegue traduzir, porque é uma tradução, tá, gente? Nem todo mundo percebe que vive um relacionamento tóxico, abusivo. É todo um contexto de vivência que muitas pessoas não chegam lá para concluir que isso é tóxico, que isso tem que parar, que isso é violento, tá? Violência doméstica não é só dar um soco na cara de alguém. Violência doméstica pode ser psicológica, pode ser financeira, pode ser entre outras mil coisas, tá? A psicológica que eu digo é quando alguém te coloca para baixo sem que você perceba, né? Então tem todo um jogo aí de manipulação, que hoje em dia nós estamos reconhecendo muitos casais onde o homem ou a mulher são narcisistas, ou até mesmo, como é que se diz? Até mesmo psicóticos, né? Tá muito difícil, gente, identificar as pessoas, mas hoje em dia tem os rótulos
que as pessoas estão falando, mas isso aqui é narcisista, porque tá sendo muito falado. Hoje, com a rede aberta, que a gente consegue conversar sobre tudo, nós também sabemos que existem os psiquiatras, os médicos, né? A doutora Beatriz, ela abriu um podcast para falar de comportamento. Tem as pessoas que falam de neurociências. É muita informação. Então, às vezes, a gente pega um relato aqui, uma informaçãozinha ali, e a gente acaba achando que tá sabendo de muita coisa, né? Porque temos informações para isso. Mas, para você identificar uma pessoa narcisista ou para você identificar um psicopata, você precisa estudar e precisa avaliar. Então, a gente não tá aqui para julgar pessoas que são psicopatas ou se são narcisistas. A gente tá aqui para falar sobre o seu relacionamento. Se você entende que você tá dentro de um relacionamento abusivo, entende que você tá sofrendo uma violência doméstica e como que você pode sair dessa situação e quais são as red flags que a gente chama, quais são as bandeiras vermelhas que você tá ali uma vozinha no seu ouvido dizendo, peraí, isso tá errado, eu não tô me sentindo bem com essa situação, tá me incomodando, mas tá me incomodando de uma forma que é passageira e é sempre, mas foi só agora, vai passar. Então, esses são sinais de que você está num relacionamento abusivo. O que eu vou falar do filme? Agora vamos pra parte do filme. O filme é uma história de uma mulher contada não, né? Vivida por ela, entre outras partes, como a mãe dela, por exemplo. São histórias que se repetem. Então mostra o passado dela e o presente, o tempo todo mostrando as duas fases da vida da personagem principal, que é uma mulher de 30 e poucos anos, e ela começa um relacionamento com um homem muito gato, ou seja, o homem é um cara muito bonito, e ele é rico, ele tem carreira, ele é um médico, ele tem formação, ele tem família, porque ela fica amiga da irmã dele. Então, ele é um cara que nós, mulheres, todas nós desejamos, né? Todas nós queremos ter esse cara na nossa vida. Tipo, um cara que tem carreira, um cara que tem um salário, um cara que estuda, um cara de família e um cara que queira nos aceitar e ter um relacionamento sério. Esse cara pede ela em casamento. E ele é tudo assim de bom, né? Ele é daquela pessoa que invade a vida dela e que é um mar de emoções. Eu te amo, você é maravilhosa, eu quero você na minha vida, eu te quero pra mim e vamos ficar junto e eu respeito seu tempo. E começou assim uma coisa avassaladora, né? Entrou na vida dessa mulher assim, caraca, esse é o príncipe, esse é o macho que eu tô esperando pra mim. Né? O cara, um sexo maravilhoso ali, uma química dos dois que, uau, né? E aí, com o passar do tempo, no relacionamento entre essas duas pessoas, esses dois personagens do filme que mostra, acontecem situações na qual ela acha que foi sem querer, né? Esse homem perfeito começa a dar sinais de que um desconforto dentro dela, sabe? Uma coisa que, o que tá acontecendo? E aí, na maioria das vezes, a mulher se culpa, porque fala assim, poxa, será que sou eu? Mas eu provoquei, né? Porque eu fiz isso, incomodou ele e deu, assim, um desconforto, mas foi por causa de mim, né? Onde acontece situações no filme que ele começa a ser violento, só que ela não percebe, porque parece sem querer. A gente também não percebe no filme, porque a gente tá vendo a visão da personagem, né? E ela só vai perceber depois de casar, depois de ter, né, de ter uma vida a dois, de morar junto, ela começa a perceber que aquilo não foi sem querer, que aquela violência não foi em um determinado momento, que aquela violência fazia parte da personalidade dele, que isso não ia parar. E aí eu te pergunto, o cara é maldosinho? O cara é uma filha da puta? O cara quer bater nela? O cara pensou em casar com ela pra bater? Gente, isso aí não é problema dela. Isso aí é dele. Se ele tem um trauma na vida dele, no filme sim, mostra que ele tem um trauma na vida dele, que ele é uma pessoa estudada, uma pessoa boa, de bom coração, família ama e tudo, só que ele tem um trauma, né? E ele pode alimentar essa violência dele, que ele nunca cuidou, nunca procurou um psiquiatra, nunca foi num psicólogo, nunca se incomodou
Porque ela é aceita pela nossa sociedade. Por que eu tô falando que ela é aceita na nossa sociedade? Porque ver este filme, ver essa mulher sofrer essa violência e não só física, mas também psicológica, né? Porque no filme é toda uma tensão, né? O diretor do filme, ele bota uma tensão nas cenas que toda vez que ela apanha sem querer desse marido, faz um barulho ali de suspense, de incômodo, né? Quem for ver o filme vai se sentir incomodado. Por mais que essa mulher esteja feliz com esse cara gostoso, maravilhoso, você vai ficar incomodado, porque incomoda, sabe? Ela não está à vontade. Mesmo quando eles estão felizes, que não tá acontecendo nada, que eles estão se beijando, se amando, ela não está à vontade. Porque é sempre um controle desse homem, é sempre um medo que ela sente. É um jantar que ela faz esperando ele e ele chega em casa e ele já não fala o que tá acontecendo, ele começa a tratar essa mulher um pouco mal, porque ele descobre alguma coisa do passado dela, que é do passado dela, e ele começa a tratar ela mal e ele começa a querer uma verdade que pra ele existe, mas que pra ela foi uma coisa do passado e que ela não entende o que tá acontecendo. Só que esse homem começa a mostrar um controle que essa mulher, ela fica, sabe, dá até falta de ar de ver. Porque, poxa, ela quer que aquilo dê certo e ela quer agradar o homem que casou com ela, o que ela ama e que ela acha que ama ela de volta. Mas no caso, ele incomoda e ela não entende como que pode arrumar isso. Então ela fica aquela coisa, não, eu sei que foi sem querer, eu te amo e a gente vai melhorar e tá tudo bem. E aí ele pede pra ela não fazer mais isso, não encontrar mais com aquela pessoa, não falar do ex ou de uma tatuagem que ela tem que representa o ex e aquilo incomoda ele. Então assim, são muitas partes que você começa a olhar para esse filme e você se vê numa situação que você já viveu com uma pessoa. Quando que você teve um relacionamento que você a todo tempo se sentiu agitada, né? Vamos falar do contrário de tranquilidade. Você se sentiu incomodada, né? Não se sentiu plena, não tava 100% ali calma. Tinha sempre algo dentro de você que você tinha que provar para aquele homem ou para aquela mulher, independente do seu parceiro, que você queria que desse certo. Então, você não estava no seu normal ali, na sua zona de conforto. Você estava sempre com aquele incômodo, sabe? De falar assim, não, eu preciso fazer isso, porque eu sei que se eu não fizer, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai se incomodar, vai parar de falar comigo, vai ficar violento, vai brigar comigo, vai ficar estranho. E eu não quero que ele fique estranho. Então eu vou fazer isso pra não ficar nada estranho. Ah, mas ele tá nervoso, vai passar. Então no filme mostra ele chegando em casa e ela preparando um jantar. E ela tem uma tatuagem que é uma representação do ex-namorado dela, aqui no peito, aqui né, no colo. E ele pergunta pra ela da tatuagem e ela meio que omite, né? Porque ela não tem obrigação de contar do passado. Se ela não se sente bem de contar, que não é uma lembrança que vai fazer diferença na vida desse casal, não tem porquê. Então ela simplesmente fala que aquela tatuagem foi uma coisa de jovem, do passado dela, uma besteira. E tudo bem. E quando ele vê uma entrevista do ex dela, falando sobre o amor da vida dele e falando o que representou essa tatuagem, que ele também tem, ele percebe que essa mulher, essa tatuagem representa outra pessoa na vida dela. Só que o cara, que é um cara abusivo, que é uma pessoa que tá ali, que não tem esse controle emocional, essa inteligência emocional, e ele tá acostumado que as pessoas normalizem esse tipo de coisa, porque é um homem bonito, gostoso, de carreira, que casou com você, que tá incomodado com o seu passado, a gente passa pano. A gente passa pano pra esse homem. Ele não vai tentar querer melhorar o comportamento dele, porque o comportamento dele é de um cara normal que tá incomodado, né? Que a mulher, ela escondeu um fato que incomoda ele. E ela não pode, porque ele é aceito pela sociedade por ser tudo isso que eu falei, a mulher que tem que dar um jeito de resolver. Então ele chega pra ela e ele entrega a revista na mão dela e pede pra ela ler sobre o que o ex falou dela.
E ela já tinha visto, e ela já estava preocupada com essa situação. E ela estava vendo que a bomba ia estourar uma hora ou outra. E ele obriga essa mulher a ler a reportagem. Ela fala, não, 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 querido, vamos juntar, tá tudo bem, isso foi parte do meu passado. Ele, não, você vai ler. Você vai ler essa reportagem que eu quero ouvir de você. Ele obriga ela a ler. Pra ela se confrontar contra a verdade dela mesma. Pra ele dizer pra ela, olha aí, você mentiu pra mim. Tá vendo aqui essa tatuagem? É do seu ex. Agora, me fala uma coisa. O que isso tem a ver com todo o conceito de um relacionamento? Se fosse um relacionamento saudável, vocês acham que esse cara tinha o direito de ficar irritado com uma história do passado dessa mulher? De fuxicar lá o que foi naquela revista do ex e chegar confrontando essa mulher, humilhar essa mulher querendo que ela leia a reportagem, deixar essa pessoa incomodada com medo e querer de todo quanto é jeito ela querer voltar e querer se explicar e falar que não era nada daquilo, me perdoa, pelo amor de Deus. O que tem pra perdoar? O que tem pra ser explicado nessa situação? Então, assim, é de uma violência psicológica muito grande, que quando você vê a cena, pessoas que normalizam esse tipo de coisa, que falam, que besteira, olha isso. Né? Eu já ouvi críticas que estão até romantizando a violência doméstica. As pessoas que normalizam esse tipo de situação, que não se sentem incomodadas, que sentem até que, nossa, o cara tá certo, olha a mulher, né? São pessoas que estão normalizando a violência psicológica. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós temos que mudar a visão de sociedade, comportamento, principalmente dos homens. Eu fiquei olhando aquela situação e o filme acaba bem, gente. Depois que ela passa por essa situação, o marido violenta ela. Ele estupra ela. Ele estupra a esposa dele. E aí vem uns filha da puta que fala, não, mas ele é marido, tava irritado, queria aquele jogo de paixão. Não, é estupro. É estupro. Tem nome. Não é marido, não tem ninguém tem poderes com o seu corpo. Se você tá vivendo essa situação, se a pessoa tá com raiva, a pessoa não tem limite da própria raiva dela, é estupro. Não é não. A mulher não queria, ela queria conversar, o cara forçou. O cara agrediu e estuprou. E depois disso, que eu ainda vou continuar falando do filme, que é para essa reflexão é do filme, para poder dar o exemplo de violência doméstica, comportamento, ela engravida. E ela resolve ter essa criança. E é uma menina. Só que no filme, o cara não vai atrás, não fica enchendo o saco, não faz da vida dela uma vida miserável, como a gente está acostumado a ver com feminicídios. Porque na minha cabeça de brasileira que vê mulheres morrendo o tempo inteiro com feminicídio, de relacionamentos falidos e de pessoas loucas que não entenderam que aquilo lá teve um fim e que não foram atrás para saber o que está acontecendo com o comportamento dele, por que ele tá desse jeito, que ele precisa de ajuda. Não, ele acha que tá certo, que é homem, que a mulher é filha da puta que largou, então vai lá e mata. Então assim, eu vendo o filme, eu falei, a vida dessa mulher acabou. Esse cara vai ficar atrás dela, vai querer pegar a criança dela, vai acabar com a vida dela, não vai deixar ela em paz, né? E não, o filme foi assim, o que aconteceu no filme é o que tinha que acontecer na vida real, mas não acontece. Isso mexeu comigo porque eu achei que o que foi romantizado no filme foi a falta do realismo. Só que se a gente seguisse o que aconteceu no filme, seria o certo, né? A mulher passou por isso, o cara foi violento com ela, ela simplesmente se separou dele, gente. Esse homem não foi atrás dela, não fez da vida dela um inferno, mas ele pediu desculpa, falou que não ia mais acontecer, e ele ficou feliz com a gravidez dela, ele queria assumir a criança. E sabe o que me deixou mais chocada? Foi que na hora que ela teve a bebê, a menininha, ele foi no hospital pra visitar. E foi uma cena linda. Ela chorando, pegando a bebê e dando na mão dele, falando, essa é sua filha. E ele, lindo, gostoso, com roupa de médico, né? Aquele cara arrependido.
já estava ali há vários meses sem essa mulher, que ela simplesmente saiu de casa para morar com a mãe dela. Ela quis passar a gravidez com a mãe dela, se sentindo protegida para ter a filha dela. Ela não queria mais, porque ela entendeu que ela estava num relacionamento abusivo. Quando essa mulher dá à luz, esse homem vem com toda vulnerabilidade que poderia existir num homem, as mulheres se derreteram todas no cinema. Vocês tinham que ter visto a reação, eu acho. Isso aqui na Austrália, tá? As australianas, as pessoas do cinema, a realidade daqui. Imagina a nossa realidade brasileira. Que, né? Que as mulheres estão mais acostumadas com esse tipo de violência, então o feminicídio, as nossas pesquisas. As mulheres daqui, quando viram a cena dela entregando a bebezinha para esse pai, esse gato médico, arrependido, ele falando para ela: isso nunca mais vai acontecer. Eu te amo, volta para mim, vamos cuidar da nossa filha. Gente, todo mundo ali queria que essa mulher falasse: vamos, caso, né? Vou voltar com você, vamos cuidar da nossa filha. Eu acredito que isso nunca mais vai acontecer, porque é o que qualquer uma de nós faríamos. Por conta da nossa cultura de passar a mão na cabeça de macho, de achar que a gente vai consertar a cabeça do macho, de achar que ele, coitado, se arrependeu e vamos dar essa chance porque a gente tem essa filha e ele tem dinheiro, ele é rico, ele é médico, ele é gostoso, ele me ama, ele tá arrependido, vamos dar essa chance. E no filme, quando isso acontece, sabe o que ela faz? Ela simplesmente abre um sorriso e fala assim pra ele: eu quero o divórcio. E é unânime a reação das mulheres no cinema, tipo, decepcionadas, porque aquela mulher que levou soco na cara, que foi estuprada, não perdoou aquele homem com o bebezinho no colo arrependido. É isso que me deixou indignada. Porque se fosse qualquer uma de nós, teria perdoado aquele homem. E não é pra perdoar. O filme está certo. O filme se chama Isso Acaba Aqui. Porque aí ela dá um discurso totalmente fora da realidade, né? Que nem o filme da Barbie, que dá um discurso de que as mulheres estão cansadas. E essa mulher dá o mesmo discurso. Ela fala pra ele: eu não vou repetir essa história. Agora que você tem uma filha, você gostaria que um homem tratasse ela e fizesse com ela o que você fez comigo? Gente, esse homem não racionalizou e devolveu a bebê pra mulher e deixou ela ser feliz e separou dela? Vocês acham que isso ia acontecer numa vida real? Mas deveria, não deveria? Todo mundo tá vendo que isso acontece? E os feminicídios? Pra mim, se fosse numa realidade paralela desse filme, o cara não tinha deixado essa mulher seguir a gravidez em paz, ele já teria atazanado a vida dela, se não matasse ela antes de ter esse filho. E nesse momento que ele pede pra ser pai dessa criança, essa mulher teria aceitado. Porque, infelizmente, essa é a realidade da mulher. A mulher, ela acha que ela vai curar esse homem. Que foi só dessa vez, que se repetir, a culpa foi dela. Mas que ela vai fazer de tudo pra que não se repita. Ela não vai separar desse homem porque ela tem uma filha, um filho com esse homem e ela acha que vai ser muito difícil seguir sozinha. Ela não vai separar desse homem porque um monte de amiga, um monte de mulheres ao redor, a própria mãe dela vai dizer: filha, comigo foi a mesma coisa. E eu sobrevivi. E hoje eu tô aqui pra tentar entender por que a gente tem que conviver com isso e por que a gente não pode mudar isso. O filme mostra uma realidade paralela de que pouquíssimas mulheres nesse mundo fariam o que essa mulher fez.
Talvez uma mulher, se tivesse muito dinheiro, uma família que desse apoio, se tivesse uma carreira fixa, mesmo assim, ela sofreria o fato de que poderia ser morta a qualquer momento por esse homem. Então fica aqui o meu relato sobre esse filme e a minha conclusão e a minha indignação de que realmente não é isso que aconteceria. Mas se a gente fizesse o contrário de tudo que nós fomos ensinadas e o pensamento de que os homens não podem se comportar dessa maneira e que nós não estamos aqui para curá-los e sim para largar. Se ele quiser curar, é problema dele, ele que vai receber ajuda. Porque nós temos informações. Hoje em dia tem informação pra tudo. Você não pode achar que esse cara é um coitadinho. Como que você vai conviver com isso só porque é um cara, um marido, um cara gostoso, o pai do seu filho, que tem um salário? E a sua felicidade? E o que vai ser dessa criança com pai e mamãe brigando? Onde é que está o nosso individualismo, o nosso amor próprio? Onde é que estão nossas escolhas? Onde é que está a nossa força? Esse é o meu relato do filme. Eu gostaria muito, muito que a realidade fosse como desse filme. Que sim, acontece merda, mas sim, a gente sai da merda. Eu gostaria muito que as mulheres fossem no cinema e ficassem do lado dessa mulher. Tipo, caramba, olha o que ela fez. Eu acho que eu seria capaz de fazer, mas não. Infelizmente, muitas mulheres vão no cinema e vão falar: ah, eu teria voltado. E isso é o que tinha que acabar. Quem sabe um dia, né, gente? Quem sabe um dia. Bom, essa foi a minha opinião, meu relato do filme. Eu indico muito e eu gostaria muito que nós mulheres mudássemos nossas mentalidades. E visse, né, esse filme, que não, pra mim é uma Disneylândia, né? Que eu gostaria muito que as mulheres sonhassem e pudessem pôr em prática o que eles mostram no filme. E eu fico por aqui. Brigando, me indignando e quem sabe se 100 mulheres me vissem, se uma concordar comigo, pra mim eu já sou vencedora. Ou se eu fizesse alguém refletir sobre isso. Nós somos capazes, nós podemos correr com a nossa felicidade, nós podemos buscar nossa felicidade pra nós mesmas. A gente não precisa de ninguém pra ser feliz. A gente precisa de parceiros que nos complementam a felicidade que nós já temos por nós mesmas. Nós não precisamos que ninguém nos faça feliz e que ninguém nos diga como ser feliz. Todo mundo tem que ter amor próprio e merece se sentir em paz e feliz para poder ter um parceiro que te respeita. Nada menos do que isso. Um beijo grande. Fico por aqui. Sou a Paula do Pode Florir. E é isso, gente. Obrigada por estar aqui até agora comigo. Um beijo. Assistam o filme.